Hoje a gente vai falar sobre um tema sobre o ganho de peso na menopausa. Na nossa live do dia da segunda. Muito boa noite. Quem for entrando vai me falando aí se tá me vendo, se o som tá ok, se tá tudo certinho. Pra gente começar este tema. E aí vou aproveitar que eu comecei antes da gente começar. Me conta quem tá aí ao vivo, quem já fez o nosso combinado de hoje, quem viu nos meus stories, que a gente combinou a respeito de beber água. Quem aí bebeu água hoje? Quem fez direitinho? Conta pra mim. Quem conseguiu beber fez a continha lá do peso, vezes 35 ml, pra gente conseguir achar o tanto de água que a gente precisava pra gente começar a ter essas pequenas metas. Lembrando, gente, que a gente deixa aqui, eu deixo os comentários abertos exatamente pra gente conversar bastante. Mandem coraçõezinhos aqui. Ah, já tô vendo uma galera mandando aí que fez. Ó, Edilane, Carla, Naira. Mandem corações aqui e comentem, conversem. A Carla também mandou que conseguiu fazer. Isso mesmo, gente. Vamos pegar firme na água essa semana. A gente vai criando pequenas metas, porque ainda dá tempo de todo mundo mudar, todo mundo transformar, de todo mundo fazer acontecer ainda em 2022, né? A gente ainda tem aí 5 meses pela frente pra gente poder correr atrás daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sonha, do objetivo que a gente quer chegar. E lembrando que o foco sempre deve ser a saúde, gente. Por quê? Não adianta, vocês estão cansados de saber aí, todo mundo já viveu isso, que não adianta a gente querer perder peso a qualquer custo, de toda forma, e não conseguir manter isso, e não ter saúde, começar com queda de cabelo, ficar doente, imunidade ruim. Então a gente tem que associar tudo. A perda de peso que você tanto deseja, ela é consequência dos seus hábitos de vida. Então, muito além de calorias, a gente precisa sim saber quais são essas calorias, de onde vêm essas calorias, por que eu estou ingerindo, eu estou apenas comendo ou eu estou me nutrindo? São coisas muito diferentes. Se nutrir, né, é muito diferente de apenas ir lá comer e seguir um plano alimentar. As coisas são diferentes. É importante que seu planejamento inclua exatamente isso, minerais, vitaminas, né, a gente seja bem distribuído. Não é continha de mais e menos calorias só que importa. Calorias importam? Importam, mas muito mais do que isso. Já entrando até ali no tema ali do fantasma da perda de peso. Muito mais do que calorias é a gente se nutrir, a gente ter saúde, a gente ter qualidade de vida. Então, meus amores, não pensem que não importa o que você vai comer, que não faz diferença o que você vai comer, que o negócio é o final de como que vai fechar essa conta, porque não é assim que funciona, tá? A Carla tá postando aí, ó, que ela tá se nutrindo e tudo mais. Isso é ótimo, gente. Parabéns, viu? E entrando um pouquinho nesse mérito aí, né? Falando um pouquinho do ganho de peso, que eu entrei aqui até falando sobre o que a gente tá falando de hoje cedo, mas trazendo porquê do ganho de peso na menopausa. Me conta aqui se a gente tem mulheres na menopausa aqui online comigo. Tô tentando limpar aqui, só que aí eu mudo. Tem mulheres na menopausa aqui comigo? Quem tá na menopausa aí me dá um oi, me conta se ganhou peso, se não ganhou. Clarissa, maravilhosa. Clarissa tá na menopausa, mas tá modulada, hein, Clarissa? Clarissa é minha paciente aí. Pode contar aqui, Clarissa, que você não teve ganho de peso
e que você, muito pelo contrário, melhorou seu percentual de gordura. Não é? Cássia também colocou aqui que tá na menopausa. As meninas vão entrando e vão me falando. Então, assim, ó, vamos lá. Por que que acontece esse ganho de peso na menopausa e por que que eu brinquei aqui que a Clarissa não teve? Aqui, ó, não teve. A Clarissa colocando, ó, até perdi muita gordura. Foi de 30 para 22,8% de gordura. Por que que ela conseguiu ter esse resultado positivo? E a maioria das mulheres tem isso aqui, ó, o fantasma do ganho de peso. O que que ela fez de diferente da maioria das outras mulheres que vivem com esse fantasma do ganho de peso aí, rondando elas na menopausa? Então, primeiro ponto, gente, por que que tem o ganho de peso? A gente tem 3 hormônios lá que são secretados no nosso ovário, né? Que é o estradiol, a progesterona e a testosterona. 3 hormônios. Quando a gente entra na menopausa, os nossos ovários, eles param de produzir estes hormônios. E no momento que eles param de produzir estes hormônios, o nosso próprio corpo fica ali sem essa produção. Então, não tem como produzir mais testosterona, estradiol e progesterona, porque o ovário entra em falência. Mas quando ele começa entrar nessa falência, é o que a Aldeli tá mandando ali, ó. Eu ganhei peso e a gordura parece que se instala no abdômen. Por quê? A gente começa a ter um padrão corporal mais semelhante dos homens por essa alteração hormonal. Já repararam que homem não engorda no quadril, no glúteo? O homem, quando ele engorda, é no abdômen? Vai tudo pro abdômen? A gente começa a ter essa alteração aí pelo desequilíbrio dos nossos hormônios. Aí essa baixa desse estradiol faz com que a gente não acumule gordura nos lugares que a gente já estava acumulando e por isso que a mulher começa a acumular mais gordura e ter mais abdômen. E começa lá a reclamar que depois que ela entrou na menopausa, a gordura tá toda aqui no centro do corpo, tá toda abdominal. E aí, o que a gente precisa fazer para isso não acontecer, né? Que é o X da questão, que é a dúvida que todo mundo quer saber. Então, o primeiro ponto, assim, ó, a alimentação ela tem que estar balanceada. Então, a Clarissa conseguiu sair dos 30% para os 22% na menopausa. Por quê? Porque ela fez uma alimentação balanceada, ela controlou o consumo dos carboidratos, das proteínas, das gorduras. Voltando lá no tema anterior, ela se nutriu e não simplesmente comeu. Ela não simplesmente comeu só para bater as calorias, ela nutriu o corpo dela. Mas mais do que isso, a gente fez o controle hormonal. Então, a gente fez a reposição com os hormônios que a gente chama de bioidênticos, que aí a gente vai equilibrar novamente a quantidade de progesterona, estradiol e testosterona que a mulher tem no corpo. E assim, eu deixo um metabolismo equilibrado de forma que ele volta a funcionar. Então, quando vocês falam aí, meu metabolismo ficou mais lento na menopausa, depois que a gente vai envelhecendo é mais difícil, Marcela, mas eu como a mesma coisa e hoje eu engordo, coisa que eu comia e antes eu não engordava. Por quê? Porque os hormônios são a orquestra do nosso corpo. Quando os nossos hormônios não estão em compasso, eles desequilibram todo o resto e a gente começa a acumular mais gordura. E aí, por isso que a gente precisa ficar de olho nisso. Mas vamos supor que você que está aí do meu lado, por exemplo, ainda, vou pegar um nome aleatório aqui, ó, Kátia, ainda não tá na menopausa, tá? Mas já tá começando a haver uma irregularidade menstrual, os ciclos começam a ficar mais curtos, não começa a ter tanta distância entre um ciclo e outro, o fluxo menstrual ele aumenta em grande quantidade, começa a ter mais TPM, e aí você já vai percebendo que você já tá mais irritada, mais deprimida,
começa a ter um pouco de dificuldade no sono, você começa a perceber o quê? Que você já está caminhando para entrar numa menopausa, que a gente chama de climatério, que é o período que vem antes da menopausa. E aí eu vou passando por essa etapa, esse é o momento mais incrível que a gente pode ter para a gente começar a reposição hormonal. Por quê? Porque aí eu coloco doses pequenininhas, o seu ovário ele ainda está produzindo. E aí essas pequenas doses vão acelerando, né, com que isso funcione, com que o seu organismo funcione, com que as coisas caminhem e que você não entre nesse boom da menopausa. Mas vamos supor que alguém colocou aqui para mim que já tá na menopausa. Tem solução? Tem muita solução. A gente consegue também equilibrar esses hormônios para fazer com que você perca peso. Por isso que às vezes você já foi em vários profissionais e aí você tá fazendo só restrição calórica, só restringindo as calorias, só comendo pouco, e você não emagrece. Por quê que não emagrece? Porque você não organizou essa orquestra do metabolismo. Então você tá comendo pouco, você tá passando fome, aí você vai lá, o profissional que te atende fala que você não tá seguindo a dieta e você tem certeza que você tá seguindo a dieta. E o que pode ser? Toda essa orquestra que está desafinada e desajustada. E que se a gente não encaixar todos esses ajustes, se ela não começar a tocar numa mesma sintonia, a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente precisa. Então lembre-se sempre disso, os nossos hormônios são uma orquestra. E essa orquestra ela precisa estar caminhando junto. Senão você vai só fazer a dieta, você vai treinar, que são fundamentais, que se você não fizer isso, só o equilíbrio dos seus hormônios não vai resolver, tá? Não é só não é só equilibrar os seus hormônios, né? Não é só fazer reposição hormonal. Então a solução não está no frasquinho lá de hormônio que você vai passar. Você precisa fazer o seu dever de casa. Mas se você faz o dever de casa e não tá tendo solução, não tá vendo, procure ver este metabolismo como um todo, tá? A Ercínia tá falando que tem muito caso de câncer de mama na família, não pode fazer a reposição, tem que ser avaliado, tá, Ercínia? Só desistir câncer de mama na família não é contraindicado. Então precisa ver qual o tipo de câncer, se tem fator genético envolvido, o grau de parentesco, idade que essas mulheres tiveram câncer, como que você está, como que a sua saúde está e como que tá esse equilíbrio todo aí, tá? Então não é simplesmente só, não posso, tenho câncer de mama na família, não posso. Não é uma contraindicação absoluta quando a gente fala da reposição hormonal bioidêntica. Certo? Então, gente, é mais complexo a gente ganhar massa muscular? É mais complexo, mas é possível, né? Vocês viram aí, quando a gente tem um treino de qualidade, um treino efetivo, uma alimentação efetiva, que a gente consegue equilibrar bem esses hormônios, a gente começa a direcionar essa gordura para onde ela sempre foi, a gente começa a gastar um pouco mais dessa gordura e aí a gente consegue ter o resultado que a gente tanto deseja. Então, menopausa, primeiro, não é uma sentença de fim de vida, onde você vai ter ali, o que tem para hoje é isso e pronto. Não é assim. Primeiro ponto que fique bem claro, a gente tem muito o que fazer, as mulheres têm muito que evoluir, mesmo estando na menopausa. E o segundo ponto muito importante, existe sim perda de peso, definição muscular, quando a gente está na menopausa, desde que a gente equilibre todos esses hormônios e faça com que isso aconteça de forma harmônica, que essa orquestra toque toda afinada. Vamos lá, se quiserem mandar perguntas aí. Deixa eu fazer a pose aqui para depois eu pôr na capa do vídeo. Perguntas maravilhosas. Vocês não conversam comigo, eu vou sair?
Duvido que ninguém conheça uma mulher na menopausa. Bianca, boa noite. Qual a melhor atividade física para quem está entrando na menopausa? Boa pergunta, Bianca. Musculação, não sei se é o que você queria ouvir, mas o que acontece? No nosso envelhecimento, como a nossa testosterona vai diminuindo, né, a gente vai perdendo massa muscular. Então, precisa sim repor testosterona, tá? Repor não, fazer musculação, porque deixa eu segurar as perguntas. Aí, gente, isso mesmo, muitas perguntas. Porque a menopausa, a deficiência hormonal e o próprio envelhecimento mesmo diminui a musculatura. E a musculatura é muito importante para você levantar de uma cadeira, para você usar o vaso, para você sair do carro, para tudo. Tem o SOP, eu trato? Eu trato. Libido baixo, o que fazer? Se você já estiver na menopausa, a reposição hormonal muda tudo. 42 anos, eu indico oxandrolona? Gente, não indico, a não ser casos extremamente específicos. Hoje no meu consultório eu não tenho nenhum paciente em uso de oxandrolona. A oxandrolona ela é anabolizante, ela é hormônio que precisa, não é bioidêntico, o seu corpo não produz, e são situações extremamente específicas. Vocês vão ficar tudo sem cabelo, cheia de acne, com um monte de efeito colateral, ainda vão ficar se sentindo inchadas. Vocês não vão ter o resultado que vocês querem. Então, para de ficar querendo usar assim. Pós-Covid, influencia em hormônio? Influencia. DHA 53, testosterona baixa, o que fazer? Totalmente sedentária. Primeiro, começa a atividade física. Segundo, provavelmente vai precisar, tem que ver se é o DHA ou se é o SDHA. Dosar DHA não faz diferença, porque o DHA é cíclico, então depende da hora que você dosou. E depende do momento mesmo, não é cíclico, tipo 8 horas vai estar tanto, não. Depende do momento lá do seu dia, do pulso dele. Então tem que dosar o sulfato de DHA, o SDHA. E, dependendo da sua idade, provavelmente reposição hormonal. Mas lembra, você é sedentária, então lembra que eu falei que você precisa fazer o dever de casa? Para eu fazer o meu, você precisa fazer o seu. Então, atividade física começa hoje. Nayara, pilates ou musculação? Se você puder associar, associe os dois. Se puder fazer só um, musculação, sem sombra de dúvidas. Minha visão do uso de Ozempic, gente, eu já falei e falo isso todos os dias. O efeito colateral mais comum é pancreatite aguda. Pancreatite aguda mata. Sou contra, não uso, não prescrevo, não vejo indicação. Balança risco e benefício para mim não faz sentido. Carla, indico somente bioidêntico? Sim, só prescrevo hormônio bioidêntico. Meu foco, gente, é na saúde, tá? Como consequência, a gente tem a estética, mas o foco é saúde. Você precisa estar saudável. Não adianta você estar uma gata sarada, mas sem saúde. Não adianta, tá? Então, assim, ó, comigo é saúde, é qualidade de vida. Eu quero que vocês vivam muitos anos. Eu quero ver igual eu dei esses dias um paciente meu, já contei o caso aqui, chegou pra mim diabético com turvação visual. Hoje ele já tá em alta, já tem 3 anos que a gente não usa medicação mais nenhuma. Eu vejo ele uma vez por ano. Beijo, tchau, ano que vem você volta pra gente ver suas vitaminas, como é que tá. Enquanto isso, segue aí, segue fazendo o seu, segue mantendo seus hábitos de vida. Há 3 anos ele não usa remédio nenhum pro diabetes. Ele usa vitamina e ômega 3 atualmente. Então é isso que eu quero, que vocês tenham saúde, vocês viverem muitos anos. Estou com muita dificuldade na alimentação e refluxo. Trato. Menopausa precoce, você atende? Nossa, por favor, Bruna, trate menopausa precoce, tá? Trate menopausa precoce. Saxenda, Ozempic, mesma coisa praticamente, tá? Então, o que eu falei para um vale para o outro. Menopausa precoce, então, tem que tratar, tá? Não deixa de tratar, que faz toda a diferença. Suplementação de DHEA faz parte da reposição? Pode fazer, pode não fazer. Pode ser usado, pode não ser necessário usar. Por quanto tempo usar? Também é indeterminado. Pode usar por 1 mês, 2 meses, pode usar pelo resto da vida. Então vai depender. Mas DHEA precisa de recomendação médica, tá, gente? Não sai comprando em loja de suplemento, não.
são a mesma coisa. Oleosidade, queda de cabelo, acne, vai vir tudo isso. Gente, então é isso. A Paty mandando tem muita TPM, algo que possa iniciar. O Gama Lift da Essential ajuda demais, tá? Gama Lift, quem tem TPM tem que tomar Gama Lift. Você compra em loja de suplemento. Essential Nutrition, tem que tomar. Vai melhorar inchaço, retenção, vontade doce, melhora a vida, a dignidade, restaura a vida da mulher. Agora, se você já estiver no climatério, estiver tendo ciclos curtos por estar entrando no climatério, aí tem que ver a questão da progesterona, como é que tá, que pode ser isso. Gente, beijo, 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 muito obrigada. Tá? Quarta-feira a gente tem live meio-dia pra gente tirar bastante dúvida. Quero ver todo mundo comigo, que aí é dia que eu fico aqui respondendo as perguntas até não ter mais pergunta mais, tá? Lembrem de se inscrever nos linkzinhos em azul lá na bio para pegar os e-books que são gratuitos, acesso aos e-mails, saber de todas as novidades, viu? Beijo, tchau, tchau, tchau.